caridade, dedicação e muito trabalho. Adjetivos que descrevem bem a entrevistada de hoje. E você agora vai conhecer um pouquinho mais da trajetória da Dona Lúcia, que é gente como a gente. Hoje, o Gente Como a Gente vai contar um pouquinho da história da Dona Lúcia, que nos recebeu aqui na sua casa, para contar um pouquinho da sua trajetória de vida e mostrar que ela também é gente como a gente. Dona Lúcia, primeiramente, agradecer por nos receber aqui e contar aí, falar um pouquinho de quem é a Lúcia, né? Muito obrigada. Eu que agradeço, é um prazer ter vocês aqui na minha casa. E a Lúcia, ela vem de uma família de mais 13 irmãos, somos 14 filhos, né? Meus pais eram agricultores, então crescemos uma infância bem humilde, mais pobre do que, né? Muito pobre também, nós viemos de uma família bastante pobre. E ali nós crescemos entre aquele punhado de irmãos, né? Imagina, primeiro nasceram os 10 homens, depois veio as 4 mulheres, né? E eu sou a mais nova de toda essa família, né? Então eu sempre fui a mais cuidada, a mais mimada, porque eu era o nenê da casa, apesar de serem mais 13 filhos, mas assim a atenção recaía sobre mim porque eu era a menor, né? O bebê neném, da casa, né? O neném da casa, né? Então foi assim, uma infância muito gostosa, né? Apesar de todas as dificuldades, a alegria e a felicidade naquele meio nunca faltou, né? Podia faltar outras coisas, mas o carinho, a atenção, o zelo dos mais velhos para comigo e dos pais para com todos, isso sim era uma beleza dentro de casa. Essa infância foi no sul do país? Foi em Toledo, no estado do Paraná. A senhora começou já a entrevista falando, mas é uma época que a senhora sente saudade, fala com muito carinho. Sim, nossa, eu nasci lá nessa cidade, né? Então eu fiquei lá até os 25 anos. Então, assim, toda a minha infância, a minha juventude, o início da minha família, né? Quando eu me casei, foi tudo lá, né? Então, com certeza, eu tenho um carinho enorme pela cidade onde eu nasci, por tudo que eu vivi lá, né? Como era a Lúcia criança? Era rebelde, bastante manhosa, e manhosa também por ser a mais cuidada, né? Então, assim, era que fazia mais dengo dentro de casa. Mas muito ativa, gostava muito de brincar, a gente rodava muito. Era um tempo muito bom, porque a gente tinha a liberdade, né, de correr para lá e para cá, né? Então, assim, foi muito bom mesmo. Dona Lúcia, então a infância foi no sul como a senhora falou, do sul do país, lá em Toledo, e também a juventude, né? Essa rebeldia da infância passou na adolescência? Passou sim. Aí eu já era mais centrada, mais obediente, né? Foi coisa de uma época de criança mesmo, mas depois tudo ficou mais tranquilo, né? Uhum. Como que foi essa adolescência, essa fase pós-infância lá? Olha, foi uma época de descobertas, né? Muitas descobertas. Foi quando eu perdi meu pai, né? Foi nessa mudança, né? Daí você se viu órfão, né? Daí foi uma época que trouxe sofrimento, mas não tirou a alegria da família, né? A família em si. Nós não perdemos o amor, a união entre todos. E aí veio a fase já adulta, né? Aí veio a fase dos namorinhos, né? Aí veio os estudos, né? Fui estudando, começando a estudar à noite, daí, né? Logo quando eu completei 17 anos, daí eu já conheci o meu esposo, né? Legal. E aí continuamos assim, namorando, e com 18 anos eu me casei. Logo depois veio a questão da mudança de estado? Nós mudamos para o Mato Grosso em 87. Uhum. Nós viemos do Paraná para o Mato Grosso no Posto Gil, no Posto da Serra, na verdade. A minha irmã e o meu cunhado moravam ali, tinha uma churrascaria lá, e eu e meu esposo viemos para trabalhar com eles. Uhum. Aí nós ficamos um tempo ali no Posto da Serra trabalhando com eles, eu e meu esposo, eu já tinha a Roberta, minha filha mais velha, e aí depois eles vieram para o Posto Gil,
onde tinha a churrascaria Toledão, e eu e meu esposo fomos juntos trabalhar com eles, né? Então ficamos ali uma fase de uns 5, 6 anos, e depois nós montamos nossa churrascaria em Diamantina. Vieram para Mato Grosso já acompanhados, né? Já tinham destino. Sim, já, porque a gente já vinha trabalhar com eles, com a minha irmã, e onde já tinha outras minhas 2 irmãs também que trabalhavam com ela, né? Então nós 4 irmãs ficamos trabalhando por um longo período juntas ali naquele estabelecimento. Aí depois cada um tomou um rumo na vida, e eu e meu esposo nós mudamos para Diamantino, onde era o Hotel Caiabi. No subsolo tinha uma churrascaria, um restaurante, e nós acabamos adaptando para uma churrascaria. E lá nós ficamos durante 1 ano. Foi rápido também? Foi uma passagem rápida. E aí já veio Nova Mutum? Daí veio. Uma vez nós viemos para cá, conhecemos, né? Passamos por aqui, conhecemos. E o Wilson Dantas, o baixinho, o esposo da Didi, muito conhecido, a churrascaria que hoje nós temos era deles. Que legal. E eles foram para Diamantino e fizeram a proposta da gente vir para cá conhecer. E nós viemos, conhecemos, vimos, né? Era muito, não tinha muita coisa, né? Não tinha energia, não tinha, porque já fazem 29 anos, né? E o meu esposo perguntou para mim, o que você acha? Eu falei, olha, Cida, eu acho que não tem erro, porque a gente está de frente para uma BR, e a gente já tinha experiência do Posto da Serra e do Posto Gil, que sempre na BR, se você não tem o movimento da cidade, você vai ter um pouco de movimento da estrada, né? Sim. E dentro de pouco tempo, nós conversamos ali por março, abril, e quando foi em agosto, meu esposo já veio para cá. Já veio tomando conta da churrascaria. Eu fiquei mais um período lá em Diamantino com a Roberta, e depois eu me mudei para cá também. Gostou de primeira de Mutum, Dona Lúcia? Sim, desde o início. Desde o início a cidade sempre foi, desde que ela era muito pequenininha, sempre foi uma cidade gostosa de se viver, uma cidade acolhedora, né? E conforme ela foi crescendo, ela não perdeu essa característica de ser bom de se morar, de ser uma cidade que as pessoas vêm e se encantam por ela. Então foi uma paixão que começou há 29 anos atrás, como a senhora disse. A Nova Mutum tinha acabado de se emancipar, né? Sim, até na primeira gestão, que era o seu Menoli, né? Até quando eles estavam fazendo a campanha, o primeiro que trouxeram música ao vivo, até fizeram lá na churrascaria, sabe? Que não tinha outros espaços, né? Então, desde o início da cidade, a gente está aqui. E aí acompanhou muitos fatos, né? Viveu a história de Mutum de verdade. Sim, com certeza. Vimos o crescimento, todo esse povo vindo para cá, descobrindo um novo lugar para se morar, buscando uma vida melhor. Essa questão da alimentação, pelo que a senhora disse, está na família, né? Na família Hemming, né? Isso vem lá de trás da casa dos pais? Vem. A minha mãe também, quando nós saímos da lavoura e viemos para a cidade, a minha mãe trabalhava de auxiliar de cozinha já num restaurante. Tinha um posto de gasolina próximo da nossa casa e a minha mãe era auxiliar de cozinha, né? Então ela também já lidava com tudo isso. E a gente aprendeu com ela, né? Ela era uma mulher assim de trabalhar muito, muito dedicada, né? E cozinhava muito bem, né? Então a gente já herdou esse lado bom também da minha mãe. E aí casou também com alguém que gosta dessa parte de alimentar, né? Sim. O meu esposo, quando nós morávamos em Toledo, ele trabalhava numa loja de decoração, onde vendia carpetes, divisórias, piso e tal. E quando nós viemos para cá, ele se identificou muito com o ramo de alimentação, né? Então ele gostou, ele não teve dificuldade em se adaptar também, mudar assim drasticamente como eu também mudei de trabalho, ele também. Então para nós não tivemos dificuldades. E aí veio essa história aqui em Nova Mutum de mais de 29 anos. Sim, em agosto de 2022 a gente completa 30 anos aqui em Nova Mutum. Ali também já alimentaram muitas pessoas, né? Muitas, já alimentamos muitas pessoas, já fizemos muitos casamentos. Sempre foi ali? Sempre foi ali, sempre foi ali. Show, casamento? Sim, sempre. Fizemos muito, nós atendíamos muito eventos, né? Não só dentro da churrascaria, mas como na época era
poucas pessoas que faziam esse trabalho, né? Então a gente ia nas fazendas onde precisava, onde tinha o parque de exposição, trabalhamos lá por vários anos quando era época de exposição, né? Então sempre estavam nessa lida. E aí, como casal empreendedor que chegou em Nova Mutum, né, que se instalou e deu certo, aí já tinha a Roberta e logo depois veio a Rafaela, que são as duas filhas da senhora. Sim. Em 91 nasceu a Rafaela. A Rafaela nasceu quando nós estávamos ainda em Diamantino, no Posto Gil. Ela nasceu quando nós morávamos no Posto Gil e depois, quando ela tinha 2 aninhos, nós viemos para cá. E assim, quem conhece a história da senhora, as meninas também acompanharam, né? Hoje fazem parte da história da churrascaria também, né? Sim, tanto é que a Rafaela, ela se formou em gastronomia, né? A minha filha mais nova, porque ela se identificou com o ramo de alimentação. E a Roberta, a mais velha, com a administração. Então eu sempre digo, uma puxou o pai e a outra puxou a mãe. Meu marido é um excelente administrador. E eu cozinho, digamos, mais ou menos bem, né? Gosta? Eu gosto muito de cozinhar. A Rafa, quem conhece a Rafa também é apaixonada, né? Sim, a Rafaela, ela gosta muito de toda de mexer com a comida, de inventar, ela é muito de fazer as coisas diferentes, né? Falando nas meninas, né, nas suas nenéns, como é a dona Lúcia mãe? Olha, eu sempre, da Roberta, eu trabalhava também em Toledo, trabalhava fora, ficava pouco tempo com ela, e com a Rafaela também não foi diferente, né? Mas sempre dei o melhor de mim para criar as duas, né? Apesar do pouco tempo que eu tinha com elas, mas o tempo que eu estava com ela era totalmente delas. Tem muito apego? Tem muito, Nós somos muito unidas, graças a Deus. E o relacionamento, senhora como esposa também, né, desde de Toledo, tem uma história também para contar, tem muita história para contar. Ah, com certeza, com certeza. Eu me casei bem jovem, né, no dia que eu completei 18 anos eu me casei, e depois nós ficamos mais um tempo em Toledo e logo viemos para cá. E o meu esposo sempre foi muito companheiro, sempre foi muito dedicado à família, sempre foi muito família. Né? Então ele sempre se dedicou o máximo que ele podia fazer o bem pela família. Então nós sempre vivemos bem, eu e ele, graças a Deus. Coisa boa. Falando em fazer o bem, dona Lúcia, a senhora sempre teve esse envolvimento dentro da caridade? Sim, isso já tem muitos anos. Quando eu vim aqui para Nova Mutum, logo que passados uns anos, eu não tinha como é que eu vou dizer, uma linha para mim traçar, para mim poder ajudar o próximo, né? Aí, como tinha pouquíssimas pessoas, ainda a cidade era muito pequena, eu saía nos bairros, assim, colocava algumas coisas dentro do carro e saía pelos bairros procurando alguém que eu pudesse ajudar, né? Então isso já vem dentro de mim, isso já existe em mim há muito tempo. Eu acho que eu já nasci assim. Vem de berço. Vem de berço. Hoje a senhora é muito atuante. Sim, hoje sim. Hoje eu não trabalho mais, eu já me aposentei e hoje eu me dedico muito. Minhas filhas já estão casadas, né? Então hoje a minha dedicação ao próximo é muito grande. Principalmente o Banco do Leite. Eu acho que a senhora hoje é uma das personas à frente desse projeto, né? Sim, quando iniciou o Banco do Leite foi em 2009. Foi dia 4 de novembro de 2009. Eu estava aqui em casa e a irmã Laura, saudosa irmã Laura, hoje falecida, muito querida por todos, né, que conheceram e até quem não conhece ouvem falar muito bem dela. Ela me ligou uma tarde e falou: filha, o que você está fazendo? Eu falei: nada, irmã. Ela falou: você não tem uma caixinha de leite para trazer aqui numa família? Ela falou assim para mim. Eu falei: sim, irmã, eu tenho. Passei do mercado, comprei uma caixa de leite e fui ao encontro dela. Ela estava numa casa bem próxima à Pastoral da Criança. Aí eu cheguei lá, tinha um menino. Ele é um menino especial. Ele tinha uma deficiência mental, mas um grau leve, não era forte, sabe? E aquele menino queria tomar leite e não tinha. E ele estava cozinhando água com farinha de trigo para tomar
para substituir o leite, né? Daí eu cheguei, vi aquela situação, levei o leite, logo em seguida a mãe chegou. Daí eu perguntei para a mãe, eu falei, mãe, quanto de leite você compra no mês? Daí ela falou assim, quando sobra dinheiro eu compro 2 litros. Então assim, foi um choque de realidade, né? Porque uma cidade que estava crescendo, uma cidade que estava assim, promessas de ser o que é hoje, né? E a gente se deparar com essa realidade foi assim, bastante chocante. Foi aí que nós começamos o movimento, chamando a ajuda de um amigo aqui, outro amigo ali. Daí eu falei para o meu esposo, eu falei, Cido, eu acho que nós vamos ter uns 9 filhinhos fora de casa, né? Que a gente cuidava com material de escola, né? Daí ele falou assim, tudo bem. De repente nós já tínhamos 22 famílias. Já não comportava para uma pessoa física tomar conta de um projeto que estava crescendo e as pessoas já estavam acreditando nele, que não faltava, se você comentava, se você pedia o leite, ninguém te negava, porque assim, você fala em criança, não tem como não comover. Daí na época o padre Reinaldo era o pároco aqui de Nova Mutum. Aí eu fui conversar com ele, eu falei, padre, olha, tem um projeto que eu estou começando e tal. Ele olhou para mim e falou assim, ô filha, quem disse que o projeto é seu? Ele falou, Deus apenas está te usando. Eu falei, oxe, que bom, ainda bem que eu estou sendo usada por ele. E daí a igreja assumiu o projeto, um projeto social da igreja. Abraçou a causa. Abraçou a causa e mais importante, o padre acreditou, o padre Reinaldo acreditou naquilo que eu estava falando para ele. Isso foi muito importante para dar segurança para a gente. Porque mesmo que você tive muita proposta de abrir ou uma associação, ou uma ONG, alguma coisa nesse sentido. Mas eu penso assim, todos nós vamos passar, e a igreja não passa. Né? Então sempre vai ter alguém que vai cuidar. Como uma instituição, outra particular, ou alguma coisa, pode ter fim, né? E eu penso que a igreja não acaba e a igreja não passa. Eu acho que ele pode perpetuar por muitos anos ainda, né? Mas a sementinha nasceu desse coração. Nasceu dentro do coração, verdade. E a senhora falou a história da onde se originou, a senhora fala com muito carinho. Eu acho que dentro os anos aí desse projeto, que nasceu com a senhora, né? Com a senhora participando, atuando. Muitas histórias a senhora conheceu? Muitas histórias. E não são histórias de você ficar feliz de ouvir, não. Porque eu não consigo ver nem um pouquinho de alegria, nem um pouquinho de felicidade quando tem uma criança passando necessidade. Teve um outro caso que eu fui na casa e conversando com a mãe, porque sempre quando a gente vai fazer a visita, a gente entra na casa, a gente conversa, a gente vê a realidade que a família está vivendo. E eu percebi que tinha uma jarra bem grandinha assim em cima do fogão com chá de erva cidreira. Daí eu pedi para a mãe, por quê? Né? Tanto chá assim, se ela tinha só 2 bebês, ela falou que quanto mais chá a criança tomava, menos leite ela pedia. Aí ela dormia mais e ela tinha menos tempo para pedir leite. Então, assim, são histórias que são tristes, né? Que fazem com que o projeto lute para se manter vivo, né? E tantos outros casos também da gente chegar e a família não ter nada em casa, da mãe não ter. Muitas vezes a gente é criticado no trabalho da caridade, porque o pai não trabalha, porque o pai bebe, porque o pai isso, mas os nossos olhos estão voltados para as crianças. O nosso foco são as crianças e não os adultos. Aquele pai não merece, talvez, aquela mãe, mas a criança precisa. A gente vai em cima daquilo que a criança precisa, não do que os adultos merecem. Porque tanta coisa, eu não mereço e Deus é tão bom comigo, né? Então a gente vai, o nosso foco é a criança. O projeto fala muito de quem é a Lúcia? Eu acho que sim. Eu acho que ele tem um pouco de mim, sim. Ele tem. Porque ele é dinâmico. Ele busca conquistar o seu espaço, né? E ele tem isso de mim, sim. Essa é a Lúcia? A Lúcia ainda tem sonhos? Tenho. De ver que nenhuma mesa falte alimento, nenhuma criança passando fome no mundo inteiro.
E aí fazer a sua parte, eu acho que é o que move. Sim, vendo tão pouco. É uma gotinha no oceano, como já diz, né? Mas é um pouquinho que a gente pode melhorar a vida de uma criança. Esse projeto te emociona? Sim, me emociona porque a gente vê a fragilidade das crianças. Como nós temos crianças fragilizadas em todos os sentidos aqui no nosso município. Muitas vezes é de não acreditar quanta pobreza nós temos aqui numa cidade, porque a cidade vai crescendo e com o crescimento da cidade, a pobreza também cresce. As pessoas vêm em busca de oportunidades, de trabalho, e chega aqui eles deparam que não é bem assim. Os aluguéis são caros, o custo de vida é mais caro, então até eles se estabelecerem as crianças sofrem. As que mais sofrem são as crianças. Hoje, olhando para o passado, a gente falou um pouquinho da trajetória. A senhora é uma mulher realizada hoje, dona Lúcia, olhando o seu passado? Eu sou, olhando assim, porque eu tenho as minhas filhas, que elas são um orgulho para mim, sabe? As minhas filhas, eu me realizo nelas, na verdade. Porque quando elas estão bem, eu sou louca de feliz. E elas me deram 3 netos. A Roberta me deu o Rafael, o neto mais velho, que hoje tem 22 anos. Depois veio a pequena Helena, que hoje tem 4 anos e meio. Depois vem a Rafaela e nos presenteia com o pequeno Joaquim, que hoje tem 4 anos. Então não tem como não ser realizada. Não tem uma família unida, uma família linda. Não tem como não ser realizada. E a avó? Baba. O tempo todo. Verdade. São a alegria da casa hoje. São. Quando eles estão aqui, a casa é cheia. Porque correm, brincam, né? Hoje o Rafael está longe porque ele estuda, né? Coincidência, feliz coincidência, eu digo, meu neto mais velho hoje ele estuda na cidade onde eu nasci. Ele estuda em Toledo, né? Então, também a gente fica feliz com isso. Uma mulher realizada e que tem muito ainda a realizar. Sim, tenho. Espero poder fazer ainda muito. Dona Lúcia, agora a gente vai fazer a sessão bate-volta. Eu vou fazer uma pergunta e a senhora responde com o que vem na sua cabeça em primeiro lugar. Uma saudade. Meus pais. Os dois? Os dois são falecidos. Eles são falecidos. Um sonho. É o que eu já falei, que não falte comida na mesa de ninguém. Um mundo mais justo, sim? Um mundo mais justo para todos. Uma música que a senhora gosta muito de ouvir. Não dá mais para voltar, com o padre Jonas Abib. A senhora que sempre alimentou uma comida preferida. Risoto. Do quê? De tomate seco com rúcula. Bom. Ótimo. Dona Lúcia, um lugar favorito? Minha casa. Aqui? Aqui. Com a família, de preferência? Com certeza. Um medo? Do escuro. É mesmo? Desde sempre? Desde sempre, desde muito pequena. Dona Lúcia, o que estraga o seu dia? Mau humor. E o que ganha? Fazer bem ao próximo. Ver também atos de caridade? Também? Também. Dona Lúcia, uma palavra que move a Lúcia. Dedicação. E um conselho de vida, aquele assim que, se a senhora pudesse lhe dar há anos atrás ou puder dar para alguém que está nos assistindo. Que possa fazer o bem sempre, em qualquer circunstância, fazer o bem sempre é a melhor maneira de se viver e de buscar um mundo mais justo. Não tem erro. Não tem erro, é o caminho certo. Dona Lúcia, gostaria de agradecer a senhora por ter nos recebido, falar um pouquinho mais da sua trajetória e também aí eu acho que inspirar muitas pessoas, que essa entrevista sirva para inspirar, né? Que a trajetória da senhora é uma inspiração. Pois é, eu também agradeço muito vocês terem me escolhido para este momento, agradeço mesmo até poder falar um pouco também do projeto, né, que muitas pessoas ainda não conhecem, né, e é um projeto tão bonito, onde ajuda tanta gente, então, muito obrigado mesmo. Falando do projeto, acho que é um neném da casa, né? Sim. É mais um filho da Lúcia. Verdade. É porque a gente cuida com muita dedicação, com muito zelo, com muito orgulho também, né? Porque não um orgulho de maldade, mas de saber que a gente pode fazer um pouquinho pelo outro através desse projeto.
Que bom, ficamos muito felizes em poder contar a história da senhora e poder levar essa história, que ela sirva de exemplo para muitas outras pessoas. Porque, como a senhora disse, fazer o bem não tem erro, né? E nunca é demais. E, gente, como a gente fica por aqui hoje, na próxima semana nós voltamos com mais histórias inspiradoras. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal e ative o sininho, porque toda semana tem histórias lindas contadas especialmente para vocês.